Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui no canal Testemunha Fiel. O meu nome é Dylan e hoje quero refletir com vocês a respeito da carta que foi escrita à igreja em Éfeso, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Essa palavra foi ministrada pelo pastor Márcio Apolinário, na igreja a qual eu congrego hoje. Desde já quero pedir aqui a sua ajuda, para você deixar o seu comentário, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo. E aí você nos ajuda e nos motiva a trazer mais conteúdos da palavra do Senhor. Eu espero que vocês sejam edificados com essa palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vem comigo nessa reflexão. Gente, graça e paz. Amém. Que bom que você veio. Quer se assentar? Pode se assentar, por favor. Isso. Obrigado. Queridos, depois de uma conversa que nós tivemos, uma reunião que nós temos na igreja, com a permissão do nosso pastor, nós vamos todas as terças-feiras nos aprofundarmos mais no conhecimento da palavra. E tinha muitos irmãos que pediram, pastor, um culto de ensino. Nós temos a escola bíblica dominical, okay, que é um culto de ensino, mas na semana nós não tínhamos um culto de ensino. É um culto. Só que eu vou focar mais em algumas questões, já que é um ensino da palavra de Deus. Então, todas as terças-feiras você é o meu convidado. E a minha intenção, irmãos, é ver isso aqui lotado de pessoas que querem aprender Bíblia. Amém. Então comigo, em nome de Jesus, com a igreja, com o pastor Romildo, pastor Jerusa, nós vamos começar a mergulhar em assuntos que vão edificar a nossa vida. Pastor, mas e a campanha? Sexta-feira vamos focar na campanha. Sexta campanha, focar na campanha na sexta-feira. Terça o culto de ensino, ok? Quem dividiu o povo, terça tinha um público, na sexta tinha outro público. Nós vamos ter o mesmo público na terça e o mesmo na sexta-feira. E olha só, irmãos, a nossa intenção aqui é que você aprenda a palavra de Deus. Claro que numa pregação, numa mensagem mais dinâmica, uma pregação, você não consegue acompanhar, não consegue, então eu preciso da sua atenção, mas fique tranquilo que isso aqui é minha área, que eu mais gosto. Então, você vai ser edificado em nome de Jesus, muito edificado. Deus tem uma palavra do teu coração aqui essa noite. Mas se você olhar, vai ser uma campanha, porque vão ser 7 terças-feiras. E qual vai ser o tema, pastor? Não, o tema não vai ser da porta aberta, vai ser as 7 cartas à igreja de Apocalipse. Nós vamos mergulhar sobre essas 7 cartas que Jesus escreveu para as 7 igrejas da Ásia. Então, se você veio para poder aprender, receber uma palavra, você vai ser edificado aqui essa noite. Quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus? Diz amém. Eu vou tentar simplificar, porque se for para dar uma aula mesmo completa, tem um capítulo, irmão, são 2 horas só no capítulo 2 de Apocalipse. Só do versículo 2 até o 7. 2 horas, precisava. Mas nós vamos 9h30, nós vamos encerrar. Fique tranquilo, tá bom? Vou correr aqui, adiantar o que ficar para trás. Terça que vem eu dou sequência. O que ficar na terça eu dou sequência, a gente vai embora. Por favor, pegue a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, por favor. Capítulo 2 de Apocalipse. Nós vamos ler alguns versículos. Versículo 1 até o versículo de número... até o versículo 7. Posso ler? Para nós ganharmos tempo? 2 do 1 até o 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Versículo 2: conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más. E que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são,
e descobristes que eram impostores. 3. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não deixaste desfalecer. 4. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro. Vamos lá, gente, o teu primeiro. Aí, recorda-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. 6. Tens contudo a teu favor que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. 7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Vamos lá. Queridos, dê sua atenção. Todas as cartas foram escritas para um tempo específico. Todas. De fato, todas elas foram escritas para 7 igrejas em 7 localidades dentro da Ásia. Todas elas. Só que dentro da Bíblia nós temos uma palavra chamada projeção profética. Qual o nome? Pastor, o que é projeção profética? É você pegar algo que foi escrito para aquele momento e você projetá-lo, você lançar para um tempo futuro. Exemplo do que é projeção profética. Quando você lê sobre o anticristo, qual é o texto que você vê de forma declarada? Mateus 24. Mateus 24 é o texto que fala sobre o anticristo, o falso profeta, a vinda do Senhor em glória e por diante. Se você ler Mateus 24, tem que ler com muita atenção, porque Mateus 24 fala de uma invasão que ia acontecer, ok? Jesus diz, olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, vai ser derrubado o templo, vai haver uma invasão. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo por Tito. Então já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, houve a invasão, caiu-se o templo, não ficou mesmo de fato pedra sobre pedra, caiu tudo. Porém, se você analisar o texto, ele está falando de uma perseguição maior que ia acontecer no futuro ainda. Então, na projeção profética, você entende, foi para uma época, porém nós entendemos que no texto há profecias mostrando que vai acontecer uma perseguição maior do que aquela em um tempo vindouro. Então, isso é a projeção profética. Exemplo, como é que nós vamos saber um pouco mais sobre o ser chamado Lúcifer? Que na verdade esse nome Lúcifer não tem na Bíblia, tá bom? Lúcifer não existe na Bíblia. É Relel Ben-Shahar, que é Satanás, que é o inimigo. Como saber sobre ele? Só lendo Isaías capítulo de número 14, não me engano 14, e Ezequiel 28. O texto não fala do personagem Satanás, fala de reis, de rei do Tiro e Sidom. Mas como nós conseguimos identificar a sua característica? Pelos textos. Então você pega o rei de Tiro e Sidom, analisa a pessoa dele e compara com textos bíblicos que falam sobre o personagem chamado Satanás. Então você faz uma projeção profética, pega um personagem e pelo personagem você entende que Deus quer falar de um ser chamado Satanás, ok? Então quando você lê essas cartas, você tem que entender, foi escrito para aquela época, porém na projeção profética, ela está retratando os momentos atuais que nós vivemos, todas elas. É como disse Billy Graham, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então as cartas de fato são escritas para um período específico, mas se você analisar os versículos que estão nessa carta, você consegue trazer para os dias atuais que estão vivendo. Nós temos 7 cartas. Quantas cartas? Quantas cartas, gente? Isso aí. Você lembra que lá no final nós temos a igreja de Laodiceia, que é a igreja que não é quente, que não é fria nem quente, é morna. E nós temos a Filadélfia, que é fiel ao Senhor.
ok? Essas duas igrejas se destacam. A Laodiceia e nós temos a Filadélfia, a igreja fiel. Se você for analisar, hoje nós vivemos os dias dessas duas últimas igrejas. Nós vivemos os dias da igreja de Laodiceia, que não é quente, nem fria, mas é morna, está em cima do muro. Ok? Tá, e daqui a pouco eu vou entrar nesse negócio. Dá mais exemplo de eleições. Está em cima do muro, vou falar. Fica tranquilo. Então ela é a igreja morna, está em cima do muro. E nós temos a Filadélfia, que é fiel ao Senhor. Então nós estamos vendo essa fase atual. A igreja de Éfeso trata de assuntos que estão relacionados àquele tempo, mas na projeção está enquadrada nos dias atuais. Quem me ouve diz amém. Para não ficar pesado, põe um fundo musical bem baixinho para mim, pode ser? Aquele bem baixinho. Só para poder o tangedor, por favor. Então olha só, quando você lê Apocalipse, eu já cansei de ensinar bem assim. Eu ensinei, irmãos, nas minhas aulas com meus alunos. Irmãos, Apocalipse é fácil de entender, só para dizer que eu sabia tudo. Que nada, conversa fiada. Depois eu pensei, não é fácil, não, esse negócio é difícil. Não é fácil entender Apocalipse. E por que eu dizer que era fácil? Só porque o nome diz. Apocalipse significa tirar o véu. Apocalipse significa tirar o véu. O que, gente, significa? Ou tirar o manto. Ou seja, revelar o que está por detrás do véu. Como uma noiva que está com seu véu na sua face, o véu é grande, mas vem tudo na face, e ao tirar o véu, revela quem está por detrás do véu. Então isso é Apocalipse, revelação, tirar o manto. Os pentecostais gostam, que são do manto aí. Tem alguém do manto em nome de Jesus aí? Glória a Deus, nós somos do manto, irmão. Você não é não, Pedro Tiago? Então nós somos do manto, então tirar o manto, aleluia. O que é tirar o manto? É revelar o que está por detrás. Então Apocalipse, irmão, é o livro das revelações ou da revelação. É revelar situações para aquele momento ou situações futuras que iam acontecer. Então tirar o véu, arrancar o véu, revelar o que está por detrás do véu. Aí eu pensava como professor, e mamão com açúcar, irmão, Apocalipse só não entende quem não quer. Já está escrito revelação, ignorância minha. Porque você lê, quando você não entende. Você pensa, rapaz, pensei que eu sabia, mas o negócio é difícil. Tem coisa aqui que irmão, eu já ensinei coisa aqui que eu não ensino mais. Porque não é fácil entender. Mas quando você pega do capítulo 1, do 1 ao 5, é fácil entender. Do 6 ao 22, meu amigo, é complicado. Do capítulo 6 até o capítulo 22, é pesado. Então, como que você consegue entender? Então eu vou ensinar aqui do 1 ao 5, durante esses dias de ensino, não vai ser eu sozinho, tá bom? Vai ter pessoas junto comigo aqui nessas aulas, nesses cultos de ensinos. Mas vamos lá. Quando você pega o capítulo 1, só em Apocalipse, capítulo 1, detalhes, que você conhece quem é Cristo ou o Cristo glorificado. Só no capítulo 1, você tem a revelação do Cristo em glória. Só no capítulo 1, que você vê como ele é em glória. No capítulo 1, versículo 13, 14, 15, 16 e 17, você vê um Cristo que se apresentou diante de João com seus pés como latão reluzente na fornalha. Você vê um Cristo que os seus cabelos são brancos como a neve. Você vê um Cristo que os seus olhos são como chama de fogo. Um Cristo que da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios. Você vê um Cristo com vestimentas longas e com cinturão no seu peito. Irmão, quando João viu, está no texto, João caiu como morto. Irmão, quem não cai? Você pensa a você, pensa, problema de coração, ficava ali mesmo, irmão, não tinha outra. Mas o João, quando vê, ele cai como morto, e ele vai olhar aquela visão. Por isso que eu não consigo entender alguém que fica vendo, estou vendo tanto anjo que vê, mas quem vê anjo na Bíblia não fica correndo na igreja não. Quem vê anjo na Bíblia se prostra, não consegue nem se mexer, nem se mover. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos o João que quando vê a cena,
Na hora, João, ele cai como morto ali, mas ele consegue ver o Cristo glorificado. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, que mostra Jesus pós-ressurreição, ele ficou 40 dias no meio do seu povo. Quantos dias? 40 dias no meio do seu povo. Quando você vê lá, Jesus depois que ressuscita, não está com o corpo glorificado, está com o corpo imortalizado, é diferente. Corpo imortalizado para corpo glorificado. Por que corpo imortalizado? Porque eles olharam para Jesus, não conheceram ele 100%, mas sabia que era um homem comum. Você pode perceber que quando Jesus, ele chegou no barco, no capítulo 21 de João, se não me engano agora, e diz, lance a rede para a direita, aí lançaram a rede, pegaram os peixes, aí daqui a pouco alguém diz, Pedro, João fala, Pedro, é o Senhor que está lá. Não conheciam 100%, mas era um homem, era um ser humano que estava ali. Eles foram conversar, e na conversa vira Jesus mesmo. Lembra no caminho de Emaús, Jesus andando com os dois discípulos? Os camaradas andaram com Jesus, conheciam Jesus, mas naquele momento não conheciam. Só no partir do pão, eles, opa, é o mestre que estava aqui entre nós. Ali o corpo está imortalizado. Se desse tempo eu falava, mas não dá tempo. Ok? Vou para o capítulo 2 agora. O corpo glorificado em glória, João viu, irmão. João viu ele com o corpo em glória. João viu uma cena de Jesus Cristo glorificado. E em João capítulo 7, Jesus fez essa oração. João 17 também, ele fez essa oração dizendo, Pai, me glorifica com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Devolve a glória que eu tinha diante do trono do Senhor. E aqui no capítulo 1 de Apocalipse, Jesus está com seu corpo glorificado, irmãos. Olha a cena, uma espada, que a palavra genuína que sai da sua boca. Percebeu que a vestimenta são longas? Por que são longas, irmão? Por que ele tem um cinturão aqui? Porque ele é o sacerdote da igreja. Perdão, ele é o sumo sacerdote da igreja. Ele está com vestimenta de sumo sacerdote. Ela é longa, tem um cinturão, é o cinturão que o sumo sacerdote ele usa. É por isso que nós vamos ler daqui a pouquinho o texto que fala, ele anda no meio dos 7 candeeiros ou candelabros. É Jesus como sumo sacerdote dizendo, eu estou de olho na minha noiva, eu estou de olho na minha igreja, eu ando no meio dela, eu passeio no meio dela, eu passo no meio da minha igreja, eu estou no meio dela. Ele está passando no meio das 7 igrejas. Quando você lê o capítulo de número 1 de Apocalipse, versículo, ai Jesus, se der tempo, vamos ver aqui o que eu faço. Versículo de número 4, capítulo 1, 4, vai acompanhando aí. 1, 4 diz, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz vós outros da parte daquele que é. Opa, é Jesus que está dando a saudação para a igreja. Graça e paz da parte daquele que é. Não, o pastor Márcio diz paz do Senhor. É Jesus com a saudação. Graça e paz da parte daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. João está com a palavra profética, ele vai liberar a graça e paz. Mas quem deu essa paz? Não, é da parte dele, é da parte de Jesus que libera paz daquele que, olha isso, irmão, daquele que era, daquele que é, daquele que era e que há de. Então vamos lá. É, era e há de vir. É, era e há de vir. Jesus, o Deus, não trabalha no nosso tempo. Nós temos 24 horas do dia, temos centésimos, temos milésimos, temos segundos. Deus não atua assim. Deus trabalha com dimensões. Deus atua em 3 dimensões. Quais dimensões? Dimensão do dimensão do era e dimensão do será. Como assim, pastor? Dimensão do era e será. Presente, passado e futuro. Ele atua na dimensão. Ao mesmo tempo que ele está aqui no presente, ele consegue ir no passado. E ele já consegue projetar o nosso futuro. Então Deus trabalha em projeções, Deus trabalha nessas dimensões. Agora percebeu que o correto era ser bem assim, ó. Deus é aquele que era, para depois ser aquele que é.
e depois do que há de vir, porque é o correto, passado, presente, mas está bem assim o texto, não. Antes de ser aquele que era, ele é aquele que é. Vamos de novo? Antes de ser o que era, ele é aquele que é. Por que, pastor Márcio? Porque Deus, ele atua no passado e no futuro, mas ele é presente em nossas vidas para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Eu conheço o passado, eu vou no futuro, mas eu sou aquele que é. Como assim? Eu estou presente nesse momento, nesta hora, a glória ao nome de Jesus. Aquele que é, que está presente nesse exato momento. Eu sou Deus presente na vida de vocês. E aí, no capítulo 1 ainda, versículo de número versículo de número 16. Durante a conversa, do versículo 9 até o 20, é uma conversa entre Jesus e João. Estão conversando. Quando chega no versículo 11, 12, 13, 14 e 15, ele está tendo a visão do Cristo glorificado. No 16, João diz, ele tinha em sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada de 2 gumes afiados. Irmão, só na espada aqui, para a gente falar da espada aqui, seria... Não dá tempo da espada. Só na espada dos gumes aqui. Ele tinha uma espada de 2 gumes afiadas. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo resplendor. Olha o versículo de número 18. Eu sou o que vive. Estive morto, mas estou vivo por toda a eternidade e possuo a chave do Hades. Eu possuo, eu não fui pegar. Irmão, é porque você ouviu o pregador pregar que ele foi lá no inferno, que nem foi lá ainda, nem foi inaugurado o inferno ainda, mas enfim, você ouviu alguém pregar que ele foi no inferno, quando chegou lá o diabo estava fazendo festa. Quem nunca ouviu essa mensagem? Mas eu pregava essa mensagem, e o povo pulava, tinha que ver que doideira. Irmão, Jesus desceu lá, o diabo estava fazendo festa e dançando, eu fazia um gesto ainda, coisa de louco, e o povo, eu falei, gente, que eu não li a Bíblia? Nem no inferno ele foi, nem foi inaugurado o inferno ainda. Nem foi. Ele foi no ar. A Bíblia diz que ele tem a chave do Hades. Eu possuo. Eu tenho. E o diabo nem a chave da casa do miserável tem. Vai ter a chave do Hades, irmão. Nem casa ele tem. Nem no inferno ele está, nem no Hades. Ele habita nas regiões celestiais. Ele não está lá. Jesus não foi pegado da mão dele. Jesus possui nas suas mãos. A chave sempre esteve na mão de Jesus Cristo. O que é, pastor? A chave do Hades? Hades significa mundo dos mortos. O que é que Jesus está dizendo? Eu tenho a chave para abrir e dizer: você vai para o Hades e você não vai para o Hades. Você vai e você... Eu vou de novo, irmão. Jesus está dizendo: eu tenho a chave para lançar no Hades ou não lançar no Hades. Se for para me adorar, eu não lanço. Mas se me negar, eu tenho a chave para abrir e lançar lá. A chave é minha e ponto final. Está na minha mão. Eu tenho poder e autoridade do mundo dos mortos. Aleluia. O próprio Jesus disse: não tema o homem que tem poder de matar o corpo, mas tema a Deus que mata o corpo e lança a alma no Hades. Por que ele lança? Porque a chave está na mão dele, minha santa. E chave, Tiago, chave é a autoridade. Está aqui a chave do meu carro. Cadê a mulher? Está com você a chave? Está você a autoridade agora. A chave está na mão dela. Ela decide se abre, se fecha. Alguém não está aí, não acha essa chave em nome de Jesus. Não. Ela vai decidir se alguém vai entrar, se não vai entrar, porque chave é a autoridade. Jesus está dizendo: eu tenho autoridade para mandar na morte. Eu tenho autoridade sobre o Hades. Eu tenho poder.
O poder e o domínio pertencem a mim. Eu tenho a chave. Aleluia. Foi lá pegar. Antes você aprendeu isso, quem foi pegar? Só se eu preguei isso há 10 anos atrás, 12 quando eu pregava. 12, 13 anos atrás, quem foi pegar? Não foi. Jesus tem nas mãos. Aleluia. Quando Jesus ressuscitou, ele foi lá, irmão. Sabe que o diabo abriu? Entra. Eu tenho a chave. Dá licença, não. Eu tenho a chave, estou entrando. E já estou saindo. Foi lá, sabia? Aí vai ser outra aula que a gente vai falar aqui sobre isso. Ele possui, versículo de número 19. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, presente, como aqueles que sucederão depois desses. Versículo 20. Esse é o mistério. O pentecostal gosta de mistério, né? Ele vai revelar o mistério aqui. Esse é o mistério. Eu amo, irmão. Eu amo o mistério. Esse é o mistério. Pastor, o que é mistério? Tem que aprender, diz amém. Diz amém. A palavra mistério significa mais claro do que o diamante para quem está dentro, mais escuro do que o negro para quem está fora. Mistério. Como é que foi o culto, irmão? Foi mistério. Aí não entendi. Tu está fora, irmão, por isso. Só entende quem está dentro. Paulo falou no capítulo 15 da sua carta a Corinto: eis que eu vos digo um mistério, nem todos morreremos. Aí eu não estou entendendo, Paulo. Só entende quem está dentro, filho. Quem está fora, não entende. Mistério mais claro do que o diamante para quem está dentro, mais escuro do que o negro para quem está fora. Quem tem carro aqui com isso? É insufilme? Fala insufilme. Insufilme, né? É insufilme? Me corrija aí. Insufilme. Já viu que é insufilme? Você está dentro e você vê tudo fora, mas quem está fora? Mistério. Mistério. Só quem está dentro vê o que está fora. Só quem está dentro vê o que está fora. Mistério, irmão. Só quem está dentro vê o que está acontecendo no mundo. Só quem está dentro vê o cenário político que estamos vivendo. Só quem está dentro sabe que estamos em guerra. Aleluia. Só quem está dentro sabe que nós estamos em guerra. Quem está fora, irmão, está perdido. Mas quem está dentro sabe, isso é mistério. Mas como eu estou dentro, vou orar pela minha nação, pelo meu país. Vou orar porque o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Mistério. Mistério. Aleluia. Qual é o mistério? Vai falar. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. Aí vai falar. As estrelas. Quem são as estrelas? Aí vai falar. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então vamos lá. Quem me ouve diz amém. Ele vai explicar quem são as 7 estrelas, quem são os anjos. O versículo 20 está aí, ó. Ele vai revelar, ó. É Jesus dizendo, aqui ele falando: olha, João, esse negócio aí da estrela, são os pastores. E os anjos também são os pastores. Legal. E o candelabro? É a igreja. Ele, uau, legal. Aí no capítulo 2 começa a explicar melhor. Olha o capítulo 2, versículo 1 que nós lemos. Ao anjo da igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em... Não é igreja de Éfeso, é igreja em Éfeso. Repetindo, não é igreja de Éfeso, porque a igreja não é de Éfeso, a igreja é de Jesus Cristo. Ela está em Éfeso, mas pertence ao Senhor Jesus Cristo. Não é igreja, Assembleia de Deus, olha unção de Santa Mônica. Não, aqui como é que o bairro aqui mudou?
Santo Inês, é Igreja Assembleia de Deus, olha a unção em Santo Inês. Estamos lá, mas não somos de lá, nós somos de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Tem alguém aí, diz amém? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Por que o pastor é chamado de anjo? Eu sou pastor e vou tomar pancada agora. Mas vou. Por que o pastor é chamado de anjo? Quem quer saber diz amém? Diz amém? Então vamos lá, quem quiser anotar, vamos lá. Anjo na Bíblia é sinônimo, primeiro, de guerreiro. Segundo, defensor de tudo o que pertence ao reino de Deus. O que é na Bíblia um anjo? Espelho da santidade, que estão diante dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O que é anjo na Bíblia? Adorador por excelência. Porque os anjos na Bíblia são, olha só, irmão, vem cá. Anjo na Bíblia, nós temos classe que guerreia, que é o arcanjo. Nós temos classe que envia mensagem, que é o Gabriel, o mensageiro. Nós temos classe que adora o Senhor, que são os serafins. E temos classe que é o querubins, que são aqueles que guardam o ambiente. Então o anjo guarda, o anjo adora, o anjo, você não veio, vou repetir, o anjo guarda, o anjo adora e o anjo guerreia. É por isso que o pastor é anjo. Não é anjo porque é melhor, é anjo porque o pastor tem que guerrear as causas do seu povo. É anjo porque o anjo tem que ser adorador. É anjo porque o anjo é espelho da santidade, que declara: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Consigo anotar aí o que eu repito? Repetir? Então, anjo. Anjo na Bíblia é sinônimo de guerreiro. Nós temos os anjos que guerreiam. Lembra Daniel orando e vê a resposta, e aí foi cravado a resposta. Deus mandou que guerreava. Leia Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. O Miguel vai guerrear contra a antiga serpente. Então tem o guerreiro, ok? Que são os arcanjos. Nós temos os adoradores, que são os serafins. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós temos os que guardam o ambiente, que são os querubins, que guardaram a árvore da vida. E aí nós vamos embora, irmão. Os anjos, eles têm o seu trabalho. Eles se destacam por aquilo que Deus deu para eles. Não é que são melhores, é que a responsabilidade é maior. Ele é o defensor do reino de Deus. É o defensor do povo de Deus. É o que defende o nome de Jesus. Aleluia. É o que defende o nome do Senhor. Anjos, segundo, são chamados de estrelas. Oh, coisa linda. Isso aqui é top demais. Está no texto, no versículo 1. Tem nas suas mãos as 7 estrelas. Quem são as estrelas? Só lê o versículo 20 do 1. São os pastores, está aí. Está aí. Então os pastores, Petales, são anjos, mas também são estrelas. E é mais fácil ser estrela. Eu falo. Estrela, né? Estrela é algo extraordinário, né? Quem não quer ser uma estrela? Tem até a estrela pop. A estrela, o cara que brilha. Os famosos, as estrelas. Tem de pregador, irmão, que tem de pregador estrelinha por aí. Tem. Quer brilhar mais do que os outros. Tem alguém aí? Então, o pastor é chamado de estrela. Pergunte por quê. Estrela significa astro que brilha.
Astro, luz. Astro, que brilha. Agora, a carta foi escrita, lembra que eu falei? Para uma época específica. Vocês lembram? As cartas foram escritas para uma época específica. Então, por que o pastor é chamado de estrela? Para essa época, simples. Porque nessa época não tinha bússola para guiar os perdidos. Vamos de novo. Como que os viajantes encontravam o caminho de volta para casa? Olhando. Se não olhasse para a estrela, perdi o caminho de casa. Não tem o Waze, né? O Waze é uma benção, né? É Waze que fala? É o Waze, né? Ele até fala que tem radar ali, diminui. O Waze está dizendo, não vai não. Segura o pé, pisa, e você vai cair, miserável. Aí você não obedece o Waze e cai. E a culpa é do pastor. E ninguém falou nada. Mas o Waze está avisando. A estrela tinha função, tem até hoje, quem trabalha com astrologia, mas a estrela tem a função. Nessa época, a sua função era guiar os perdidos no caminho de volta para casa. É por isso que os pastores são chamados de estrelas. Não porque tem que ser aplaudido, não porque tem que receber glória, mas porque como estrelas, quando o viajante chegar perdido, indo para o inferno, vai dizer, eu estou aqui, eu sei o caminho de volta para casa, e o caminho é Jesus Cristo. Levante a mão se você veio para dar glória a Deus. Os pastores, que são as estrelas, têm a função de pegar o perdido e dizer para ele, não vai por esse caminho, eu sou estrela, e não sou estrela porque eu tenho nome, eu sou estrela porque o Senhor me levantou para guiar os perdidos, para guiar os perdidos, para guiar os perdidos de volta para casa. Pastor, qual é a minha casa? A minha casa não é aqui, a minha casa é o céu para glória. Alguém pode abrir a boca para adorar? O dia que os pastores do Brasil e do mundo souber a sua função, aleluia, guiar os perdidos. Irmão, é prazeroso. Quem é pastor sabe. Ver alguém perdido, vim até você, me ajuda. Só que dói na alma você falar para o perdido ele errar o caminho porque quer. Eu não falei que não é por aqui, crente. Falei com você. Tem? Não é aqui. É aqui, ó. O caminho é esse. Então os pastores são estrelas, porque ele quer guiar os perdidos. Não vou ler não, porque não dá tempo, anota. Atos 28, pode anotar se quiser. Atos 28, pastor, o que diz em Atos 28? Versículo 19 diz que quando Paulo estava no navio, indo para ser condenado em Roma, quando Paulo está indo, diz a Bíblia, que veio um vento chamado Euraquilão, você lembra? O vento bateu no navio, e o navio, blum, arrebentou tudo. Por que o navio se perdeu? É só ler capítulo 27, Atos 27, versículo 19. Só ler lá, ó. Ao terceiro dia, em meia tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. 20. Nem sol, nem estrelas foram vistos por muitos dias. Está aí ou não está no texto? Vocês acharam aí? Atos, está aí? Nem sol, nem estrela. Por quê? Porque os viajantes eram guiados pelo sol. Estrelas. Tipologia: o sol é Jesus, as estrelas, os pastores. Então, a estrela está guiando o navio, o sol também. Aí veio um tempo, irmão, fechou tudo, o céu se fechou, e o povo, cadê o sol? Cadê Jesus? Cadê a estrela? Cadê o pastor para guiar a gente? E o navio indo para afundar. Só que Jesus, se não reagir, eu vou aí.
Jesus tinha uma estrela no navio aquele dia. O nome dele, Paulo. Paulo disse: calma, varões, não tem estrela lá, mas o Senhor me levantou como estrela, e o Senhor falou comigo: ninguém vai se perder. Essa madrugada o anjo apareceu para mim, disse Paulo para eles, e me disse: o navio vai afundar. Mas a palavra veio para mim, que é a estrela, e me disse: ninguém se perde, porque, Paulo, eu vou dar o caminho de casa para você. Irmão, ainda bem que o Paulo estava lá. Só tinha gente boa, só condenado no navio. Só condenado no navio. Ia morrer tudo. Tudo condenado, tudo perdido. Mas tinha um ali que Jesus tinha achado há muito tempo no caminho de Damasco. Assim, você foi perdido um dia, hoje você é estrela, guia para mim os perdidos, Paulo. Aí o Paulo começa a guiá-los, 280, não lembro agora, 280 e poucas almas, ou 70 e poucas almas. Disse Paulo: ninguém vai se perder. Não, o navio bateu, o navio se arrebentou todo. Diz a Bíblia que tinha uma ilha por nome de Malta. Está na Bíblia. Alguns foram a nado, outros agarraram na madeira. Está na Bíblia. Vou de novo. Alguns foram nadando, outros pegaram a madeira e disse: não te solto, madeira. Aleluia! Porque uns vão chegar nadando nas águas do Espírito, outros vão agarrar na cruz do Calvário e vão dizer: não te largo, cruz, porque é a cruz que me leva até o outro lado para a glória de Deus. Vamos nadando ou vamos agarrados na cruz? Uma coisa eu sei, eu vou chegar. E chegaram, irmão, na ilha por nome de Malta. Qual é o nome da ilha? Qual o nome? Que no grego é Melite. Quer anotar? No grego, Malta é Melite, que significa mel. Vou repetir. Melite significa mel. Mel, mel, mel. Doce, doce. Mel, mel. Porque depois de dias na tempestade, Deus preparou um lugar de doçura para você. Mas ainda bem que tinha um Paulo lá como estrela para guiar os perdidos. Posso falar? Você que está aqui, que tem chamado, que quer fazer para Deus, que quer evangelizar, que quer pregar, que quer cantar. Você que tem um chamado, meu filho, para com esse negócio. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Não, eu quero só se for para mim estiver lá. Eu tenho que ser visto. Não, se eu não estiver lá, não tem como. Eu tenho que ser visto. Irmão, quer ser estrela. A função da estrela, alguém deu glória a Deus lá atrás. A função da estrela não é ser aplaudida. A função da estrela não é ser vista. Dizendo sobre o altar, a função da estrela é ver o perdido e falar: o pastor não está me vendo, mas eu vou guiar você de volta para casa. Quem pode abrir a boca para dar glória? Aleluia! Lembra de Jesus? Lembra de Jesus? Os magos do Oriente, você lembra? Mateus capítulo 3, anota o texto, irmão. Vou falar o texto na cabeça, vai anotando. Mateus 3, está lá, Mateus 3. É 3 ou até? É 2. Meu Deus, me ajuda aí, os crentes aí. Pentecostal, é mistério. Eu vou ler. Mateus capítulo 3. Estou na estrela ainda, irmão, me ajuda, Jesus. Capítulo 2. Lembra que os magos do Oriente, que são sacerdotes babilônicos, viam a estrela passando e se lembraram da promessa que dizia que uma estrela ia apontar o menino Nazareno Jesus Cristo. Os magos, estrela, e a estrela começa a guiar eles. A estrela quer achar Jesus, os magos queremos. A estrela vem para a direita.
Volta para a esquerda. Vem para frente. Os magos chegaram na casa de Herodes. E disse: Herodes, pois não, nos apareceu a estrela, nasceu o menino Nazareno. O Herodes, miserável, endemoniado, cheio do Satanás, falou bem assim: me mostra onde ele está. Eu quero adorá-lo. Mentiroso. Herodes diz que é cristão. Mentira, mano, não é cristão não. Ele está dizendo que é cristão. E está enganando os crentes. Quem dirá o anticristo quando vier? Vai enganar fácil. Vai. O Herodes, quando chegar lá eu quero adorar. Está no texto, mentira. Queria matar o menino. Aí lá vai a estrela. Os magos, lá vai os magos. A estrela parou em cima da casa do menino. Os magos chegam, pega incenso, ouro e mirra e adora o menino. A pergunta é: qual foi a função das estrelas, pastor? Levar os viajantes até Jesus. Posso falar? Se não reagiu, eu vou onde você está. Você pode ser estrela que você quiser, desde que a sua função seja pegar os perdidos se a sua função for guiar os perdidos até Jesus, parabéns, aplauso para você. Mas se a sua missão não for guiar os perdidos, você não entendeu o que é ser estrela no reino de Deus. Porque no reino de Deus só tem um que brilha, e o nome dele é... alguém levantou a mão para adorar. No reino de Deus só tem um que brilha, e não é o pastor Márcio que é estrela, aqui que é o perdido. Aqui quem brilha é o sol da justiça, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Alguém pode aplaudir ao sol da justiça? Aleluia, glória ao nome de Jesus. Glória. Só para nível de conhecimento, para conhecimento. Quando os magos chegaram na casa de Jesus, o menino já tinha 2 anos, viu, irmão? Só para conhecimento. Porque você pega aí, é presépio que fala? Presépio que fala quando... você pega lá nos supermercados, na carismática, você vê, ou alguns crentes que não leram a Bíblia, você vê lá, eles pegam tudo junto, pegam os pastores, já viram a cena, como é que é? Os pastores e os magos junto, e colocam o menino dentro de um cestinho, mistura tudo, é assim ou não é? Aí tem os magos e os pastores, tudo em cima do menino, está errado, irmão. Os pastores, Lucas fala sobre os pastores, quando Cristo nasceu, a revelação foi para os pastores, que são os anjos. Quando o menino tem 2 anos de idade, aí a estrela vai revelar para os magos. Como é que eu sei que Jesus tinha 4 anos de idade? Só lê o texto. A ordem é: mate os meninos de 2 anos para baixo. É diferente o cenário, irmão. Olha a cidade. Em um texto em uma cidade, em outro texto em outra cidade. Cidades diferentes. Só lê o texto com atenção. Então os textos não são os mesmos, são textos diferentes. Quando Jesus nasce, os pastores recebem a revelação. Quando o menino tem 2 anos de idade, os magos recebem a visão da estrela e vão até Jesus. Quem me ouve diz amém. Nós estamos já finalizando. Capítulo 2 de Apocalipse. Volta lá para Apocalipse, volta lá. Volta para Apocalipse, por gentileza. Que eu preciso falar isso aqui. Só para poder a gente fechar. No versículo 1 ainda. Os pastores são anjos e estrelas. Quem entendeu diz amém? E a estrela? Candeeiro. Tu não reagir. A igreja é candeeiro. Pergunte por quê. Porque o candeeiro tinha o dever de permanecer aceso 24 horas. Não é só o pastor que tem que brilhar no reino de Deus, brilhar em questão de guiar, de levar, mas também
Ei, a igreja tem que ser luz para as nações. Isso, alguém levantou a mão para a glória de Deus. Queridos, a igreja foi chamada para ser candeeiro. A igreja foi chamada para ser candelabro. Por quê, pastor? Porque o candelabro não podia faltar azeite. Assim como o candelabro tem que ter azeite para estar acesa, a igreja tem que ter o Espírito para estar acesa na presença. Levante a mão quem é candelabro, não. Levante a mão quem é candeeiro. Oh, glória a Deus. Mão levantada quem é candeeiro. Porque a igreja foi chamada para ser luz. O pastor é anjo, o pastor é estrela, mas a igreja é candelabro. Por que que a igreja é candeeiro? Porque a igreja, ela dorme acesa, ela acorda acesa, trabalha acesa, vai para a faculdade acesa, volta acesa, vai para a escola acesa, volta da escola acesa. A igreja é candeeiro, porque o diabo tenta apagar, mas a igreja permanece acesa, acesa, acesa. Ela bacana, ela barrachúria. Alguém pode abrir a boca para adorar? Glória macanda darachúria marraia. Oh, glória! A igreja é luz. Nós somos a diferença e nós vamos fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Aleluia! Oh, glória a Deus! Dora macanda darachúria marraia. Leia darachanda marraia. Eu vou adiantar, irmão, porque o meu tempo está indo. Vou adiantar aqui e fecho. Eu preciso fechar. Próxima aula eu falo o resto dessa carta. Mas olha que coisa linda. Eu vou pular o versículo 4. Porque o 2 e o 3, irmão, é muita pancada e hoje não dá tempo. Eu vou para o versículo 4. Vão comigo para o versículo 4. Porque começa com elogios. Ele elogia a igreja. Você é candeeiro, você é luz. E vai elogiando a igreja. Eu conheço o seu trabalho, conheço a sua perseverança. E vai elogiando a igreja. Vocês são bênção, porque vocês não estão suportando. Está no versículo 3 isso. Vocês, perdão, o 2. Vocês não suportam aqueles que se dizem apóstolos, mas são impostores. Jesus começa a elogiar a igreja. Por quê? Porque tinha nessa igreja um grupo de pessoas que se dizia apóstolos, mas essa igreja colocava à prova. Essa igreja me ensina que não é quem chega que faz, quem chega senta para saber se de fato é servo ou não é servo. Porque essa igreja está ensinando: primeiro senta, prova ele, depois que trabalha para o meu reino. Aí no 4, entretanto, quem está com a Bíblia aberta aí? 2:4. Entretanto, eu tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro. Pegue a caneta e o papel, que eu vou explicar algo aqui rápido e já passo. Me dá uns minutinhos, irmãos. É culto de ensino, me dá uns minutinhos. Anote. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro. Abandonaste. Olha para o teu irmão e diga para ele: não abandone o primeiro amor. Isso não é você falou, eu ouvi você. Abandona não. Abandonar no grego é afimi. Afimi. A-F-I-M-I. Se não reagir, anotou? Afimi. Pastor, o que significa abandonar? Afimi. E o que quer dizer afimi? É enviar para longe. Anote. Enviar para longe. Anote. Deixar ir embora. Aleluia. Mas tem uma que eu amo, irmão. Uma eu amo. Anotou? Afimi significa
permitir ir sem reivindicação. Permitir ir sem reivindicação. Como assim? Vai embora. Aí a pessoa, não, eu vou reivindicar. Nada, aqui você não tem direito. Vai embora. E quarto, que é o que eu mais amo de todos. Anotado? Afimi também significa um marido que quer divórcio da sua esposa. Afimi, abandono. Um marido que quer divórcio da sua esposa. Quando Jesus diz bem assim para essa igreja: vocês me abandonaram, porque quem abandona o amor, abandona Jesus. E você me abandonou sem permitir que eu reivindicasse. Se não reagir, eu vou aí. Você me abandonou como um marido que quando casa, passa as provas, mas depois de um tempo não suporta a prova e pede divórcio. É texto, é Bíblia, ok? Texto. Afimi é alguém que quer divórcio, alguém que diz: não te amo mais. Afimi, Jesus está dizendo: vocês me amaram um dia, mas aí veio as provações, veio as perseguições, veio as lutas, e vocês me abandonaram. Quando o inimigo começou a perseguir, vocês pediram divórcio. Por que vocês são assim, igreja? Quando tinha alegria, vocês me amavam, mas quando a porta fechou, alguém deu glória a Deus lá atrás. O mal de vocês é esse, igreja, é que vocês só me amam na bonância, mas na prova que é divórcio, eu tenho contra vocês que abandonaste. Ou seja, vocês não me amam mais, não querem me servir mais, mas o céu te trouxe aqui para te falar: a igreja que ama, a porta fecha e não tem divórcio. A luta vem e não tem divórcio. A peleja vem e a igreja permanece casada com Jesus Cristo. Alguém pode aplaudir bem forte aquele que é o Todo-Poderoso. Escute, aleluia. Eu tenho contra ti que perdeu o primeiro amor. Posso falar? Lembra quando Jesus ressuscita? Você lembra? Diz a Bíblia que Pedro e João ficam sabendo que ele está vivo. Aí Pedro sai na frente e lá vai Pedro correndo. João vem depois. Só que o João que saiu por último chegou primeiro. Por quê, pastor? Porque quem ama não fica para trás. Quem ama chega primeiro para... levante a mão para adorar se você pode. Calma que tem mais. Você lembra quando Jesus ele vai para o cenáculo para poder ser julgado? Diz a Bíblia que todo mundo abandonou, mas teve um homem chamado João que acompanhou Jesus, porque quem ama não tira os olhos de Jesus Cristo. Lá vai João olhando, lá vai João. Aí diz a Bíblia, pega essa aqui, pega para dar glória. João é o discípulo do amor. João é o discípulo do amor. Lembra na cruz, diz a Bíblia, todo mundo foi embora, mas João permaneceu no pé da cruz. João não saiu do pé, porque quem ama não larga a cruz. Quem ama não abandona. Quem abre a boca e adora. Só mais um eu fecho. Só mais uma fecha. João é o discípulo do amor. Quem sabia disso, levanta a mão. Vocês sabem, né? É o apóstolo do amor. Quem escreveu o Apocalipse? Quem escreveu o Apocalipse? Quem? Porque quem ama, Deus revela o que nunca revelou.
Uma presença de Deus aqui nesta casa. Tem gente que cantava e não canta mais, que orava e não ora mais. Você fazia e não quer fazer. Você pediu divórcio só porque veio a luta, só porque veio a prova. Mas o céu te trouxe aqui para te falar. Diz a Bíblia no versículo 6, Jesus disse: se vocês não se arrepender e voltar ao primeiro amor, eu vou arrancar o candelabro, eu vou arrancar o meu espírito. Mas se vocês permanecerem me adorando, eu tenho uma promessa. Qual promessa? O vencedor vai comer do fruto da árvore da vida. Só quem crê fica de pé comigo adorando. Só quem crê fica de pé comigo adorando. Deixa eu ver quem ama Jesus aqui. Deixa eu ver quem ama Jesus aqui. Eu sei que está difícil, mas não separa dele. Eu sei que está difícil, mas não larga a mão dele, aleluia. Não pede divórcio. Você não pode pedir divórcio agora. A igreja está sendo provada, mas não é hora de divorciar. É hora de voltar ao primeiro amor. É hora de voltar a orar como orava, jejuar como jejuava, adorar como adorava. Alguém abre a boca e dá glória. Quem pode adorar? Deixa eu ver quem pode. Quem pode? Quem adora? Pai, nós queremos te exaltar esta noite, porque uma promessa sobre a igreja, e a promessa diz que aquele que vencer vai comer do fruto da árvore da vida que está preparada para a igreja que não abandonou o primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte a orar como orava. Volte a falar em línguas estranhas. Se edifique essa noite. Recebe a presença do Santo Espírito. Recebe renovo dele agora. É noite de voltarmos à essência. É noite de voltarmos a adorar ele como adorávamos. Alguém pode abrir a boca e dar glória. Cante, 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 cante. Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quantos podem aplaudir bem forte ao nome de Jesus? Aplauda ele. Se assente adorando.